Em um movimento audacioso e inovador, a China construiu um dos maiores laboratórios subterrâneos do mundo dedicado à pesquisa de neutrinos, o Observatório Subterrâneo de Neutrinos de Jiangmenjuno. Embora sejam partículas subatômicas elusivas e difíceis de detectar, os neutrinos desempenham um papel fundamental na estrutura e evolução do universo. Sua capacidade de viajar grandes distâncias praticamente sem interação torna os mensageiros valiosos de eventos cósmicos extremos, como supernovas, e fenômenos astrofísicos que desafiam nossa compreensão atual. Antes de temos que entender o contexto que levou a China a construir este observatório. Ou seja, do que se trata a pesquisa dos neutrinos, o que eles são. Bom, indo a fundo na ciência do universo. Entre as partículas elementais primordiais destacam-se os neutrinos, partículas neutras, o que significa que não têm carga elétrica. O que os torna diferentes dos nêutrons, que também são partículas neutras, é a fraca interação com a matéria tradicional formada por prótons e elétrons. Devido à difícil interação, eles atravessam grandes distâncias sem sofrer desvios significativos em sua trajetória, divididos em 3 tipos de neutrinos: o neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau. Cada um está associado a uma das 3 gerações de partículas elementares, ou seja, podem ser gerados por elétrons, por muons e por taus, respeitando o modelo padrão da física de partículas. Os neutrinos foram propostos teoricamente em 1930 por Wolfgang Pauli, a fim de explicar a conservação da energia e do momento em certos processos nucleares. No entanto, eles só foram detectados experimentalmente em 1956, o que rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2002 para Raymond Davis Jr. e Masatoshi Kushiba. Os neutrinos desempenham um papel crucial em vários processos astrofísicos, como a produção de energia no Sol e a formação de supernovas. Detectá-los e estudá-los permitiria aos cientistas obter informações valiosas sobre a física de alta energia e os fenômenos que ocorrem no universo. Uma das descobertas mais intrigantes já feita ao seu respeito é que os neutrinos podem trocar de tipo, ou sabor, à medida que viajam. De acordo com a teoria da oscilação de neutrinos, os neutrinos podem mudar de um sabor para outro à medida que se propagam no espaço. Isso significa que um neutrino do sabor do elétron pode oscilar e se transformar em um neutrino do sabor do muon ou do tau, e vice-versa. Neutrinos são produzidos em vários processos, incluindo reações nucleares no núcleo das estrelas, durante a aniquilação de matéria e antimatéria, na decaimento radioativo de elementos, e quando raios cósmicos atingem a atmosfera da Terra. A sua detecção oferece uma maneira de observar esses processos diretamente. Devido à sua interação fraca com a matéria, os neutrinos são extremamente difíceis de detectar. Os detectores de neutrinos geralmente são construídos subterrâneos para proteger de partículas cósmicas e são cheios de um meio como a água ou o gelo, onde os neutrinos raramente colidem com um núcleo atômico ou elétron, causando uma reação que pode ser detectada. Alguns cientistas consideram a possibilidade de neutrinos estarem associados à matéria escura, uma substância invisível que supostamente compõe cerca de 27% do universo. No entanto, acredita-se que os neutrinos não têm massa suficiente para serem os principais componentes da matéria escura. Em virtude de entender a fundo estas partículas que podem carregar as origens do universo, a China fez um esforço monumental, destinando mais de 376 milhões de dólares para a construção de um observatório capaz de detectar com a maior precisão possível estas partículas. A iniciativa de construir o Observatório Subterrâneo de Neutrinos de Jiangmenjuno está enraizada no desejo da comunidade científica internacional e da China de prosseguir com investigações mais profundas sobre a anomalia observada nas oscilações de neutrinos, que sugerem física além do modelo padrão. A existência de massa nos neutrinos e sua possível implicação com a matéria escura são questões centrais que os cientistas esperam responder com a ajuda de Juno. Quando Juno estiver concluído, seu principal foco será estudar as oscilações dos neutrinos, um processo quântico pelo qual um tipo de neutrino se transforma em outro. Para fazer isso, os pesquisadores tiveram que resolver uma série de problemas que resultou em uma abordagem ousada e inovadora, ao contrário de outros experimentos como o Super Kamiokande, que está sendo construído no Japão, que é um gigantesco observatório cheio de água, extremamente pura, ao ponto que poderia corroer até mesmo metal, que é cercado por vários sensores extremamente sensíveis. Os pesquisadores chineses desenvolveram cintilador líquido, um coquetel de produtos químicos, solventes orgânicos, um líquido que, quando atravessado por um neutrino, produz um rastro de luz, mostrando o caminho por onde a partícula se moveu.
Para maximizar as chances de sucesso de observações, Juno foi posicionado perto formações montanhosas da cidade de Kaiping, na província de Gangdong, e situado aproximadamente 700 metros abaixo da superfície terrestre, estrategicamente posicionado para minimizar o ruído de fundo criado por raios cósmicos que poderiam mascarar os sinais dos neutrinos. Sua estrutura consiste em uma esfera de 30 metros de diâmetro e um detector líquido de cerca de 5.000 toneladas, projetado para capturar interações de neutrinos com um nível de precisão sem precedentes. Seus detectores são tão sensíveis que poderiam detectar uma lanterna acesa na Lua, com uma resolução impressionante. O principal desafio técnico é a detecção precisa de eventos de neutrinos, que são extremamente raros e requerem a mais avançada tecnologia de detecção. O isolamento de outras partículas e redução de ruídos de fundo é crítico, e por isso a localização subterrânea é uma necessidade. Além disso, a manipulação e a análise dos volumes massivos de dados coletados apresentam um desafio computacional significativo, exigindo o desenvolvimento de algoritmos eficientes e poder de processamento substancial. Além da busca das explicações às perguntas à volta do neutrino, outro ponto que o Juno busca desvendar é a razão pela qual o universo é dominado por matéria ao invés de uma igualdade de matéria e antimatéria. Teoriza-se que as propriedades ainda desconhecidas dos neutrinos podem ser responsáveis por essa diferença fundamental, o que, se comprovado, seria uma descoberta revolucionária. Pode-se perguntar o porquê. Um gasto tão grande em uma pesquisa, um dinheiro que poderia ser usado de outras formas, como tratamentos de doenças ou produção de alimentos. A realidade é que a física de partículas já está tão enraizada na nossa própria vida, mas simplesmente suas informações não são passadas para a população em geral. A necessidade de partilhar informações rapidamente entre físicos de partículas em diferentes locais levou ao desenvolvimento da World Wide Web no CERN, que revolucionou a maneira como o mundo se comunica e compartilha informações. Essa inovação e muito bem conhecida a famosa internet. Aposto que algum de vocês já fez uma radiografia, uma ressonância magnética. Estes dispositivos não foram possíveis sem antes desenvolvermos os aceleradores de partículas, voltados às pesquisas em física de partículas. O que nos rendeu aplicações em medicina, além de na indústria para a inspeção de materiais como por exemplo qual a dureza das rochas para perfuração de petróleo. Na busca para compreender o universo ao nível mais fundamental, muitos se inspiram, pesquisam, buscam entender, encontrar as respostas com isso. O Juno não é apenas um triunfo da comunidade científica chinesa, mas também o resultado de uma colaboração científica global, com equipes dos Estados Unidos, Europa e outros países participando. Essa união de esforços sublinha a importância universal da investigação de neutrinos e fortalece as relações internacionais, e a constante busca de respostas no campo da ciência. Peço que também se junte a nos nesta jornada, se inscreva, deixe um gostei e nos acompanhe em um cenário de novas descobertas que estão por vir.